Olá, deixa eu me apresentar. Eu sou a doutora Alessandra Vengril, advogada especializada em direito de família e também em direito imobiliário. Fui professora da PUC de São Paulo por 6 anos e eu estou aqui para fazer alguns vídeos para auxiliá-los em dúvidas, principalmente em direito de família, que eu sei que as pessoas têm muitas, né, muitas dúvidas, e eu estou aqui para poder ajudá-los. Eu sei que nesse período de pandemia, nós acabamos tendo que conviver confinados dentro de casa, e às vezes muitas relações acabam se perdendo durante esse período de pandemia. E com isso, infelizmente, acaba tendo muitos divórcios. Então, a probabilidade de aumentar os divórcios, né, o número de divórcios, vai ser bem grande. E eu sei que, principalmente para as mulheres que têm filhos, a primeira dúvida que surge é com relação à guarda das crianças, dos filhos menores, principalmente, né? Porque os filhos maiores, eles não precisam de guarda, né? Então, a partir de 18 anos, a pessoa, ela tem a maioridade e que, portanto, ela passa a responder por seus atos na sociedade. Então, nós estamos considerando os filhos menores, até 17 anos. E muitas vezes as dúvidas que surgem é como vai, né, num divórcio, ficar a questão de guarda dos filhos. Então, esse vídeo é para deixar claro para vocês qual é a distinção de uma guarda compartilhada para uma guarda alternada. São completamente distintas e eu sei que muitas pessoas acabam tendo muita dúvida com relação à guarda compartilhada. Então, antes do advento da lei de guarda compartilhada, nós tínhamos a guarda unilateral. Então, um dos pais ficaria com a guarda unilateral dos filhos, o que 99,9% são as mães que ficam com a guarda dos filhos. Então, a guarda unilateral, quando acontecia, ela dava à mãe toda a autonomia e responsabilidade de cuidar da educação, enfim, de tudo com relação aos filhos. Então, se a mãe resolvesse de que aquela criança ou aquelas crianças não deveriam estudar naquele colégio, ela simplesmente tirava e punha num outro colégio. Não tinha que ter o aval do pai, vamos dizer assim, porque a guarda era dela. Então, ela comandava, né? Com o advento da lei de guarda compartilhada, mudou-se este cenário, né? Então, a guarda compartilhada, ela deu uma amplitude com relação às crianças. Ela veio para beneficiar
as crianças? Porque dentro do divórcio, o mais importante são as crianças. São crianças, são menores, que não tem como se defender. Só que, infelizmente, acontece de que em muitos divórcios, os pais querem brigar tanto entre eles, e principalmente por conta de patrimônio, que eles esquecem que no meio disso tudo existem crianças pequenas e que precisam deles, né? Então, a guarda compartilhada, ela veio para dar um sustento a essas crianças, a esses filhos. Por quê? O que é a guarda compartilhada? A guarda compartilhada significa que pai e mãe irão cuidar dessas crianças. Então, não será somente uma pessoa responsável, agora são 2. Então, se de repente acharem que aquela escola não está sendo boa para o filho, pai e mãe, de comum acordo, irão decidir qual a melhor escola que deverá ser colocado esta criança. A criança tem um problema de saúde, ela precisa ser operada. Hoje não é só a mãe quem vai decidir se opera ou não opera, qual médico que opera. Hoje é pai e mãe quem vão decidir a respeito disso. Então vão decidir que tem que ir em várias consultas, que tem que ter a opinião de vários médicos, até decidir o que melhor será feito naquele momento, naquela situação. Então, a guarda compartilhada, os direitos e obrigações de pai e mãe, eles são feitos em conjunto na guarda compartilhada. Mas o grande problema da guarda compartilhada, que as pessoas, principalmente clientes mulheres, têm, mas doutora, a guarda compartilhada significa que o meu filho terá que morar X comigo e X com o pai? E eu respondo que não. A guarda compartilhada, a criança tem uma residência fixa e que normalmente a residência fixa é com a mãe. A não ser que seja exceções das exceções, que a mãe não queira ter a guarda da criança, a mãe não possa ter por algum motivo, por algum distúrbio psiquiátrico, porque a mãe, infelizmente, usa drogas e não tem condições, são exceções das exceções, tá? Então, mas normalmente a gente tem que a residência fixa é com a mãe e que o pai vai ter o direito do regime de visitas, certo? Então, não existe essa possibilidade de que a criança fique uma semana com a mãe ou uma semana com o pai. Isso não é guarda compartilhada. Isso a gente chama de guarda alternada, que infelizmente muita gente e muitos advogados acabam confundindo o Instituto da Guarda Compartilhada com da guarda alternada, certo? Então, a guarda compartilhada também existe, só pode acontecer a guarda compartilhada se ambos os pais concordem com isso.
Se num divórcio um dos pais não concorda com a guarda compartilhada, então o processo vai prosseguir de forma litigiosa e, diante das provas, diante dos documentos, o juiz ele vai ter o seu julgamento para saber se naquele caso deva ser ordenada uma guarda unilateral ou uma guarda compartilhada. Mas a partir do momento que ambos os pais concordem com isso, ok, será guarda compartilhada, mas não uma guarda alternada. Então, eu fiz esse vídeo até mesmo para que possa esclarecer muitas pessoas a respeito disso. Porque eu sei que na maioria das clientes mulheres que eu tenho ou que me procuram por uma consulta, a primeira pergunta quando é um divórcio é sobre guarda dos filhos. Porque o que acontece? Muitas vezes o marido ele começa a fazer uma guerra psicológica com a mulher. Porque às vezes a mulher quer o divórcio e o marido não quer. E começa a fazer uma guerra no sentido: você vai querer o divórcio? Eu não vou assinar. Mas se você quiser, eu vou brigar, eu vou pedir a guarda das crianças, porque eu tenho mais condições do que você, porque eu posso mais do que você, e começa esta guerra. E muitas vezes a mulher ela acaba se anulando dentro de um casamento para que não tenha que passar por isso, porque não vai se consultar com um advogado para saber quais são os seus reais direitos. E a pessoa começa a ser infeliz dentro do casamento, porque não quer mais o marido, mas não tem coragem de dar este passo. Então, muitas vezes, a cliente que vem ao meu escritório desta forma, eu converso, eu explico absolutamente tudo, como é o curso de um processo, como é o andamento disso tudo, e digo, não se anula. Vamos lá e vamos lutar pelos seus direitos. Você é mãe, trabalhadora, honesta, você não vai perder a guarda dos seus filhos. É apenas uma guerra psicológica que seu marido está fazendo. Então, a guarda compartilhada, ela faz com que a residência seja fixa com a mãe e que o pai tenha o direito de visitar seus filhos. Pai e mãe serão eternamente. Não existe ex-mãe e não existe ex-pai. Existe ex-mulher e ex-marido, mas nunca ex-mãe e ex-pai, mesmo após a morte, porque o nome da mãe e do pai está na certidão de nascimento dos filhos. A guarda alternada, que é uma guarda que não é bem vista no nosso judiciário, é uma guarda que uma semana com a mãe, uma semana com o pai. De segunda e quarta com a mãe, de terça e quinta com o pai. Por que ela não é bem vista? Principalmente pelas psicólogas e pelas psicólogas forenses. Porque a criança precisa ter um lar. A criança precisa ter uma rotina.
Ela precisa saber que aquele quarto e aquela casa é dela, que ela tem o quarto dela, que ela tem o computador dela, que ela tem os brinquedos dela, que ela tem os amigos por perto, os vizinhos por perto. Isto é uma forma da criança se sentir segura. Imagine uma criança que viva de segunda e quarta numa casa e terça e quinta em outra. Como dizem as psicólogas, a criança perde a referência. A criança não sabe aonde é definitivamente a sua casa. Ela não sabe qual é a rotina dela, né? Então, isso acaba prejudicando demais a criança, principalmente na parte psicológica, emocional da criança. Guarda alternada, os pais têm que concordar, mas não necessariamente o juiz ou o Ministério Público, o representante do Ministério Público vai concordar com isso. Olha, dentro da minha carreira jurídica, dos meus 25 anos em que atuo na minha vida jurídica, eu tive 2 casos em que no divórcio foi requerida a guarda alternada. Num caso, o Ministério Público, ele não opinou pela homologação do divórcio por conta disso, porque ele não concordava com esta guarda alternada. E num outro caso, em que foi acolhido o pedido e foi, então, consensualmente, foi estipulado a guarda alternada. Mas isso eu digo consensualmente, porque a partir do momento que exista um litígio em que uma mãe, vamos supor, uma parte, a mãe não quer e o pai quer, vamos supor, a guarda alternada, nós estamos dizendo aí que existe um litígio. E aí, provavelmente, vai ter que ser feito provas, assistência social, psicóloga forense, pai e mãe vão ter que passar por essa entrevista, assim como as crianças têm que passar por essa entrevista. E normalmente, o que o laudo, né, tanto da assistente como da psicóloga, é sempre favorável a uma guarda compartilhada com residência fixa. Não se tem, pelo menos nos casos em que eu atuei, em que tenha tido interesse, laudos favoráveis a uma guarda alternada. Porque o entendimento é exatamente este. As crianças precisam de uma rotina, elas precisam de um lugar que elas sentem que é delas, que é o meu quarto, que é a minha casa. E que quando vão com o pai, sabem que ali é a casa do pai. E que eles estão passando aquele final de semana com o pai. Porque aquele final de semana é o direito de visita do pai. Então, que o pai possa pegar na sexta e devolver no domingo. Mas que eles sabem que aquele final de semana é com o pai, mas que no domingo eles vão voltar para casa deles. Que ele vai voltar a dormir no quarto dele, na cama dele. Então, isso é uma coisa que é favorável e que a gente diz que é completamente aceito, né, pela justiça. Em que o pai tem o direito de visitar
uma vez na semana ou 2 vezes na semana, aquele pai que pode pernoitar com a criança, normalmente pernoita uma vez na semana, sempre a cada 15 dias, pega na sexta, devolve no domingo. Feriados, né? Então, feriado de carnaval com um, feriado de Páscoa com outro, e nos outros anos vão se intercalando, assim como o Natal e o Ano Novo. Passou o ano par, Natal com a mãe, Ano Novo com o pai, no ano que vem vai trocar. Então, aquele que passou o Natal vai passar o Ano Novo e o Ano Novo, o Natal. Espero ter contribuído, ter tirado dúvidas de muita gente, de ter contribuído e ajudado aí com isso, com esse tema de guarda compartilhada e guarda alternada. Qualquer dúvida que tiverem, é só me mandar perguntas. Esse vídeo vai estar no meu Instagram, no meu Facebook e também no meu canal do YouTube, que no canal do YouTube chama-se Alessandra Vengril. Para quem não conhece, o Vengril é WENGRILL. Então, é só me mandar perguntas, tanto pelo YouTube, quanto pelo Insta, como pelo Face, que eu terei o maior prazer em estar respondendo para vocês, tá? E daqui a alguns dias eu posto um novo vídeo com um novo tema que também venha para contribuir e para ajudar para quem esteja passando por essa fase. Tá bom? Tchau.